Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Essa semana vamos falar sobre o cavalo crioulo. No primeiro trecho do documentário produzido pela equipe do Agronacional, nós mostraremos a história, origem e características do animal. Vamos falar também da propriedade da Dona Flor em Santa Catarina, onde se planta de tudo. Vamos conhecer a Vila Yamaguchi, em São Paulo, onde agricultores vivem da produção de orgânicos com divisão dos lucros. E tem mais, um novo modelo de previsão do tempo com o projeto da NASA e liderado por um brasileiro. Programa imperdível, fica com a gente, o Agronacional está só começando. Começamos o programa com beleza, força, companheirismo e exemplo de um bom negócio. É o cavalo crioulo. Nossa equipe viajou para a Serra, no Rio de Janeiro, para mostrar as origens, história e características desse cavalo, que é campeão no coração dos brasileiros. A origem do cavalo crioulo é a mesma das outras raças que existem na América. São descendentes dos primeiros cavalos que vieram para o continente com os descobridores, com os colonizadores. Esses cavalos, eventualmente, foram soltos ou se perderam e formaram outras manadas que foram cruzando entre si em todo o território da América do Sul. E deram origem a várias raças nacionais e raças daqui da América. E uma delas foi a raça crioula. Na verdade, no início do século XIX, os fazendeiros começaram a perceber as características dessa raça e começaram a cruzar os melhores exemplares dessa raça e fundaram, na verdade, a raça crioula, que teve seu primeiro registro em 1932. Quais são as características mais importantes num cavalo de montaria? Primeiro, que você consiga montar num cavalo. Não adianta ele ter a melhor andadura do mundo, ser o cavalo mais confortável do mundo, se você não consegue chegar a montá-lo, Então, você tem que ter um cavalo extremamente dócil. A gente começou a criar cavalo crioulo aqui há 20 anos. Meu marido, Luiz, é gaúcho, Então, já foi um passo adiante nessa decisão. Mas principalmente porque a gente tinha gado e não tinha nenhum cavalo que preenchesse esse trabalho que a gente precisava com gado. Aqui a região é com relevo muito acidentado, então a gente precisava de um cavalo que fosse resistente, um cavalo que tivesse respostas rápidas, E que ao mesmo tempo tivesse a docilidade que a gente pudesse passear neles com nossos filhos e tudo mais. E numa viagem ao sul, a gente foi para a Expo Inter, e lá em Esteio, e lá a gente cruzou com um garotinho montado num cavalo. Ele era bem novinho, talvez uns 8 anos, E Luiz, brincando, perguntou: você quer vender o pingo? E na mesma hora ele falou: eu vendo. Então foi muito curioso, E foi quando a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre a raça. E acabamos comprando 3 cavalos num leilão. Cavalos baratos, a gente não conhecia direito a raça, cavalos comuns, mas mesmo assim a gente ficou completamente encantado com esses cavalos aqui em casa. Olha, eu tenho até uma certa dificuldade de saber exatamente quando eu comecei a lidar com um cavalo muito pequeno, Eu sempre tive cavalo e eu fiquei durante muito tempo ligado ao cavalo de hipismo. Fiz hipismo, fui sócio da Sociedade Hípica Brasileira lá no Rio de Janeiro, tive cavalo na Sociedade Hípica e depois tive cavalo aqui em cima como cavalo de salto. Até que um belo dia eu me afastei um pouco dos cavalos e depois, numa retomada, eu tive o contato com o cavalo crioulo. E me apaixonei e eu acho que isso fez com que eu pudesse ter também
uma volta às minhas origens gaúchas, né? E que me agradou muito, porque nós fizemos grandes amizades aí nesse mundo do cavalo, principalmente do cavalo crioulo. O cavalo é a imagem do Rio Grande do Sul, né? E o cavalo, o dia a dia com o cavalo, ele faz parte, né, do gaúcho, do sangue gaúcho. E eles levam isso muito a sério. E a criação, os cuidados, tanto que os nossos funcionários a gente tenta sempre, quando é possível, trazer do Sul, porque é um relacionamento completamente diferente. Eles terminam o horário de trabalho deles e eles sentam ao lado do cavalo nas cocheiras para ficar mateando ali durante a noite, batendo papo. Então, o relacionamento com eles é uma coisa completamente diferente do que a gente tem aqui. No próximo programa, a gente continua acompanhando o documentário sobre o cavalo crioulo. Mostraremos os profissionais que lidam com esse animal e amam o que fazem. E por falar em paixão pelo trabalho, nós vamos agora até a fazenda da Dona Flor para conhecer essa senhora simpática que cultiva uma variedade enorme de hortaliças, frutas, ervas e não para por aí, tem animais e ainda flores. A diversidade de produtos cresce no espaço que hoje é visitado por muita gente e é orgulho para quem convive com a Dona Flor. Uma propriedade que não faz parte de nenhum roteiro de turismo, mas que vale a pena dar aquela paradinha para ver de perto tanta diversidade. Aqui na propriedade da Dona Florentina, ou Flor, como é conhecida, na localidade de Sabugueira, em Trombudo Central, tem vacas, galinhas, lagoa de peixe, diversas frutas e mais de 30 variedades de legumes, chás e temperos. Além também da plantação de milho, batata doce, cana, aveia e silagem, para garantir a sustentabilidade da propriedade. Uma paixão que faz parte das raízes da agricultora. Minha mãe já fazia queijo, já vendia de tudo um pouco também, plantava batata aipa e criava porco, fazia um queijo, todas essas coisas faziam já também. E a gente, certo, vem copiando aquilo, né? Disposição e entusiasmo de colocar inveja em muito jovem por aí, viu? Dona Flor, com seus 72 anos, não abre mão de cuidar de pertinho da sua produção. No dia a dia, ela tem a ajuda do filho mais velho, o Alcides. Ele arruma as terras e ela planta. Uma rotina que traz saúde para a família dela e para tantas outras que acabam vindo aqui. A gente doa um pouco e o que sobra a gente dá para os leitão, para as galinhas. E a gente faz para a gente também, né? Todo dia um pouco vai. Vai bastante, não é tão pouco. Hoje o trabalho é tido como ocupação e também diversão para a Dona Flor, que está aposentada. Mas já foi o ganha-pão de toda a família. Durante 4 décadas, a família Dickmann participava de feiras em Trombudo Central, Agronômica, Agrolândia, Rio do Sul e até Ibirama. Chegavam a vender também leite e mais de 300 pães de milho. A gente vendia pão, queijinho, nata, carne, ovo e pão de trigo e de tudo. Olha, era uma caminhoneta cheia que não cabia mais nada. Não cabia nem lugar para um sentar. Uma propriedade que sempre dispensou até a simples ida ao supermercado, já que é um verdadeiro exemplo de autossuficiência. Eu gosto de comer o que eu planto, porque eu sei o que eu coloco neles, né? Que a gente, fora, a gente só vai comer veneno e vai aqueles conservantes, essas coisas tudo, não vale a pena, né? A fartura impressiona qualquer um. As verduras ganham o maior espaço da horta, mas quem leva mesmo a fama são os chás. Muitos visitam a propriedade em busca de cura para dores e doenças de uma forma natural. Eu dou e digo, ó, isso é para isso é para aquilo. E aí chá vai muito. Um leva, outro leva e às vezes dou muda também, né, para eles plantar. E fico curado. Depois vem e diz, olha, como foi bom aquele chá que tu me deu. Ai, tu me arruma uma muda?
Tá bom, já vou arrumar uma muda, daí cuide lá, né? Então cuida da senhora? Sim, cuido dos outros também, né? A gente precisa cuidar dos outros também, não só da gente, né? Todo esse zelo e dedicação fizeram o seu Reno se apaixonar. Dona Flor, que é viúva há 15 anos, há 4 vem fazendo a vida do namorado mais feliz e também mais saudável. Entre tantas qualidades... Simpatia dela, mais admiro. Ela recebe todo mundo e não deixa ninguém. Diz, não, vocês vão embora porque não dá, não posso. Não, ela recebe todos. E com eles o que não falta é liberdade, amor e bom humor. O relacionamento tem aquele verdadeiro clima de namoro de adolescente, sabe? Se vem de quinta a domingo e no restante da semana, cada um na sua casa. Enquanto está aqui, digamos que ele também ajuda. Ó, eu ajudo mais a comer. Na horta eu ajudo também a molhar as verduras, assim, eu ligo o motor ali e daí eu vou molhar as verduras. Para nós comer, né? E como eu não sou boba nem nada, eu não poderia sair aqui da casa da Dona Flor sem experimentar alguma delícia vinda dos produtos aqui da horta dela. E é por isso que a gente vai inventar uma receita, né? Sim. Um bolinho de alface com beterraba. Vamos colher então? Vamos colher. Vamos lá então. Para fazer esta receita, iremos precisar de um pé de alface, um pé de beterraba, um pé de cebolinha e também um pé de salsa. Além disso, 4 ovos inteiros, 4 colheres de farinha de trigo, sal a gosto, meia xícara de leite, mais ou menos 5 colheres de sopa de queijo colonial ralado ou mussarela e também 200 gramas de molho de carne moída já pronta. O modo de preparo é super fácil. Basta cortar todas as verduras em uma tábua de forma que fiquem mais finas. Adicione os 4 ovos, sal a gosto, as colheres de trigo e também o queijo ralado para dar aquele gostinho delicioso. Misture bem para que a massa fique homogênea. Coloque uma camada de massa verde, outra camada de queijo ralado, uma camada de carne, mais uma da nossa massa verde, outra camada de queijo e também umas rodelas de tomate para dar um gostinho especial. A receita pode ser temperada a gosto também. Hora de ir para o forno já aquecido. 30 minutinhos a 250 graus é o suficiente para assar. A mesa tá farta e com certeza a nossa torta chamou a atenção. Tá na hora boa de experimentar, né? Tá na hora de experimentar. A gente já fez assada, legal dessa receita é que ela é assada, então, mais uma vez, ela continua sendo ainda mais saudável. Mais saudável, isso aí. Vamos experimentar então? Então vamos experimentar. Vamos lá. Vamos lá, vamos experimentar agora. Muito saborosa. Boa. Deliciosa. Olha. Aprovada. Hábitos que ouso em dizer que seja o segredo para toda essa vitalidade que encanta a todos. Se a gente não tivesse isso, que eu tivesse que ficar só intocada dentro de casa, a minha vida daí acabava logo. Mas assim não, assim eu saio, vou para a horta, vou para a roça, vou para cá, vou para lá. Aí parece que o dia passa que eu não vejo. Tem gente que diz, ai, como custa passar a semana? Para mim, já foi. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você conhece agricultores que criam galinhas de uma forma diferente e ainda um novo modelo de previsão do tempo. Fica com a gente, nós voltamos já! Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro.
Você já imaginou um lugar onde as galinhas são criadas soltas embaixo de árvores plantadas exatamente para protegê-las dos predadores? Não há estresse nem hormônios para misturar na alimentação delas. Quem cuida desse lugar são pequenos agricultores que se uniram na Vila Yamaguchi, em Jaguariúna, São Paulo. E é o que a gente assiste agora no documentário Cuidar das Borboletas, gentilmente cedido pelo canal Saúde da Fiocruz. Eu sou filho de agricultor, meu pai é agricultor, meu avô era agricultor, a família toda foi de agricultura, né? O meu pai entrou de cabeça nesses pacotes tecnológicos, década de 70, década de 80, né? E eu vi o resultado disso, a terra cada vez ficando mais fraca, né? Cada vez tendo que usar venenos mais fortes para combater os insetos, né? E o meu pai cada vez mais endividado no banco. E por felicidade eu pude ir para uma universidade e daí então que dentro da universidade a gente resolveu pesquisar mais esses métodos naturais de cultivo, né, que a gente chamava de agricultura alternativa na época. Começamos aqui um grupo de amigos em 1988, estamos com 29 anos aqui e desde o início a nossa proposta aqui foi uma construção de um modelo de produção, né, sem uso de agrotóxicos e com harmonia entre a natureza e as ações humanas. Essa sempre foi o nosso lema, assim, né? Aqui na Vila Yamaguchi a gente tem uma produção, né, são mais de 60 variedades de verduras, de frutas, legumes, e a gente produz aqui em torno de 800 caixas de verduras por semana, que a gente faz entregas a domicílio, né, e tem as feiras também. E nesses 31 hectares sustenta os moradores aqui, né, que são 27 moradores, mais os funcionários, ou seja, são aproximadamente entre 50 e 60 pessoas que vivem única e exclusivamente dessa produção, não tem outra fonte de renda. Bom, então a ideia aqui, né, é um sistema de produção que é integrado dentro do que a gente chama de um organismo agrícola. E a galinha, ela produz, né, ovos, né, e também ela se alimenta de vegetais, de restos de verdura, de milho, tudo que a gente planta aqui. Então, a produção vegetal, ela depende muito do esterco da galinha para fertilizar o solo. E com isso a gente faz um composto orgânico para fertilizar o solo. E também, nesse solo mais fertilizado com o esterco da galinha, a gente produz, né, verduras, legumes e também a alimentação da galinha, né, nesse mesmo solo. Então é um organismo como um todo, um faz parte do outro, né? Então a gente tenta reproduzir assim, o mais próximo possível do habitat natural da galinha, para que ela possa exercer uma vida de galinha, né? Não de máquina, que nem essas galinhas que são criadas em gaiola, que é como uma máquina mesmo. Então aqui a gente procura colocar força na construção do ambiente e aí a galinha exerce a sua função naturalmente. Essa área aqui a gente chama a área de vadiagem. Então é um piquete, tem calculado assim, em torno de 3 metros quadrados por cada galinha, né? E é uma área onde as galinhas vêm exercitar o seu comportamento exploratório. Então elas passeiam aqui, elas vão ciscar, achar algum bichinho, né? Sempre algum inseto que elas comem, as frutas que caem também elas comem, né? Ancestralmente, o predador da galinha é o gavião.
Então, se ela está num espaço vazio, sem nada por cima, ela se sente muito desprotegida. Então, por todos os piquetes que a gente fez aqui, a gente plantou árvores frutíferas. Essa galinha, ela acaba gastando mais energia, comendo mais, então ela tem um custo maior, né, porque ela se exercita mais. Mas isso faz parte do comportamento natural da galinha. Então, não tem sentido você criar a galinha como fechada numa gaiola, né, sem que ela possa ser galinha mesmo. Mas com certeza, né, são galinhas mais tranquilas, sem estresse, né, e isso também deve influenciar na qualidade do ovo, né. A gente colhe assim em torno de 600 dúzias por dia, né? E a maior parte da comercialização disso é diretamente para o consumidor. Tem várias áreas de trabalho, né? Lá a gente, departamento, né? Tem a avicultura, tem a horta, toda essa questão da feira, a gente chama de distribuição, né? Tem muita entrega para as casas, direto para a loja, né? Então todos os dias saem 3 combis, pelo menos, para fazer a entrega para as casas, para as lojas. No próximo programa, nós continuaremos a mostrar o trabalho dos agricultores dessa região de São Paulo e a quantidade de produtos que vendem, garantindo sempre o lucro para todos. O trabalho é valorizado assim também como a pesquisa, e é o que acontece com um projeto de novo modelo de previsão do tempo da NASA. Quem dirige a equipe é um brasileiro que estudou na Universidade de Goiás. Dá só uma olhada. Desde janeiro de 2020, a NASA usa um novo modelo criado por lá para fazer previsão do tempo. O modelo é mais preciso, mais confiável e foi criado por uma equipe de pesquisadores liderados por um brasileiro, um físico formado aqui na Universidade Federal de Goiás. A gente te conta todos os detalhes agora. Os cientistas estão sempre em busca de melhorar a previsão do tempo e, para isso, trabalham para aperfeiçoar os modelos. O que são modelos? Modelos são códigos computacionais que executam, vamos dizer, aplicam as leis da física para calcular a evolução da atmosfera, a evolução no tempo. Como é que a atmosfera vai evoluir a partir da informação de como é que ela está hoje. Fisicamente falando, a atmosfera é um sistema determinístico. Apesar de ter comportamento caótico, é um sistema determinístico no sentido de que se você conhece o estado da atmosfera agora, e você conhece quais são as equações que governam a evolução do estado, você pode, em princípio, usando computação, integrar as equações e encontrar o estado futuro. Se eu conheço a temperatura, a pressão, a umidade do ar nesse momento, e conheço os ventos, eu posso calcular pressão, temperatura, umidade, os ventos amanhã. E também outras propriedades importantes, como, por exemplo, regime pluviométrico, quanto que vai chover, aonde vai chover, qual é a intensidade da chuva, né? O novo modelo criado por Saulo é um aperfeiçoamento do modelo que era usado até então pela NASA. Com as informações, é possível saber sobre quantidade de chuva, temperatura, umidade e outros dados importantes, por exemplo, para evitar tragédias por causa de chuvas e orientar a agricultura. O modelo traz mais informações da chamada física de nuvens, que se traduzem em dados sobre formação de chuvas. Essa é uma colaboração entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a NASA, né? Eu sou o veículo dessa colaboração. E aqui apresenta 2 resultados do modelo, são 2 simulações diferentes. Esse é o resultado de uma simulação de um tufão, seriam ciclones tropicais que acontecem no Pacífico, no Oceano Pacífico. São simulações matemáticas, usando o modelo da NASA, o modelo que eu venho trabalhando. Essa aqui seria a simulação em que se aplica o modelo anterior, e esse é o modelo novo, usando parte do trabalho que eu fiz, de melhorar a descrição da física de nuvens na formação de chuva. Quando você olha, compara as 2 imagens,
geradas no computador, você consegue ver que o novo modelo tem um detalhamento, um realismo muito maior do que o modelo antigo e uma acurácia muito maior. Quando nós fazemos comparações, as comparações não são só visuais. Tem todo um conjunto de métricas, usando uma estatística, que você calcula, comparar os dois conjuntos de dados gerados no computador, e você, com as métricas, você consegue estabelecer qual que é mais realista, qual que é o mais próximo à realidade. É claro que a gente tem dados satélites, tem dados observados. Dados satélites e dados observados são usados para comparar com os mesmos dados gerados pelo modelo matemático. Por exemplo, eu passei esses 4 anos desenvolvendo esse método. Os 3 primeiros anos foram dedicados a desenvolver o método, implementar no modelo global, fazer os testes, né? No último ano, foi um ano dedicado basicamente a testar rigorosamente se o novo modelo é melhor do que o modelo anterior, né? Então, isso foi feito pela outra divisão da NASA, em que eles aplicam testes rigorosos de métricas de avaliação, e recebemos a notícia que realmente o novo modelo aperfeiçoado com essa nova metodologia, ele é superior em relação ao modelo antigo. O pesquisador conta que a NASA já usa o modelo desde 30 de janeiro de 2020 para todas as operações que ela desenvolve no planeta. A ideia é trazer a novidade para as previsões que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, faz para o Brasil todo. A nossa ideia é que isso também seja aplicado à nossa proposta específica para a região do Cerrado e a região de Goiás. Trazer esse know-how que nós desenvolvemos nos últimos 20 anos, trazer esse know-how e especificamente para Goiás, aplicar esse conhecimento para as especificidades de Goiás, o que Goiás precisa, o que essa informação meteorológica tem que pode beneficiar diversos setores da região de Goiás ou mesmo da região do Cerrado brasileiro. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!